Olá, boa tarde. Quarta-feira, 12 de agosto de 2020. Está no ar Boletim Guará. A gente começa falando sobre a Península da Ponta da Areia. O trecho virou alvo de muita polêmica após aquela aglomeração ocorrida em meados de julho. O fato gerou diversos comentários, com alguns lamentavelmente preconceituosos. Isso levou a Defensoria Pública do Estado a emitir uma série de recomendações aos órgãos fiscalizadores. As praias de São Luís são praias públicas, bens de uso comum do povo, que não podem sofrer restrição ao acesso, levando em consideração a origem social, a cor da pele, a orientação sexual, nenhum critério que tenha natureza discriminatória. A Defensoria Pública, então, nessa perspectiva, tem atuado e continuará atuando para assegurar que as praias sejam livremente acessadas por qualquer pessoa. Então, a defesa que a Defensoria Pública tem feito, inclusive através de recomendações expedidas para diversos órgãos, está no sentido de garantir para esses trabalhadores ao trabalho, a renda e que a praia pública seja utilizada como bem público de uso comum do povo. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a segunda fase da Operação Olossá, onde cumpriu 12 mandados de prisão e 10 mandados de busca e apreensão em vários estados, incluindo o Maranhão. Aqui, o mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de São José de Ribamar. As investigações apontam para uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de entorpecentes. Eles utilizavam atravessadores, os chamados mulas, que levavam a droga escondida em suas bagagens, em viagens aéreas, tendo como destino principalmente a Europa e a Ásia. Além do Maranhão, a Polícia Federal cumpriu mandados nos estados da Bahia, Sergipe, Pará, São Paulo e Santa Catarina. E a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou a medida provisória que anistia multas e juros de débitos do IPVA correspondentes até 31 de dezembro do ano passado. A adesão ao parcelamento vai ocorrer mediante a emissão de documento de arrecadação de receitas estaduais, conhecido como DARE. O proprietário do veículo precisa emitir o documento via internet no portal da Secretaria Estadual da Fazenda ou nas unidades de atendimento a partir da data de publicação da medida até 30 de setembro próximo. Para os veículos usados, os débitos do IPVA relativos ao exercício de 2020 podem ser efetuados em parcela única, sem juros e multa, com redução de até 10% até 30 de setembro de 2020. Se optar por parcelar em até 5 mensais iguais e sucessivas, tem acréscimo moratórios, desde que o vencimento da última parcela não ultrapasse 30 de dezembro deste ano. Fique em casa, voltamos já com o Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará e agora pausa para a dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de um ano de supermercado de R$500. Isso mesmo, um ano de supermercado de R$500 por mês. É uma boa notícia, né? E tem também 2 sorteios mensais de um ano de bônus de R$250 para pagar sua conta de energia. E ainda, prêmio extra. 15 casas serão contempladas com 12 mil para a troca de eletrodomésticos e reformas. E no final da promoção, tem sorteio de um carro 0 km. Vou te falar, hein? São prêmios que vêm na hora certa, justo quando todo mundo está precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial. Não fique de fora. Faça o cadastro em energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca, neste momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Notícia importante para quem precisa fazer viagens entre o Maranhão e o Pará. O trem de passageiros da Vale retorna com as viagens na próxima segunda-feira. A primeira viagem parte de São Luís com sentido a Paraupebas. A venda dos bilhetes foi iniciada na segunda-feira, com novos procedimentos adotados durante a compra de passagens, embarque, desembarque
e viagem. Essas mudanças incluem a redução na oferta dos assentos, garantindo o espaçamento adequado entre os passageiros e venda de passagens exclusivamente pela internet no site da Vale. Além disso, as vendas passam agora a serem feitas com até 15 dias de antecedência. As medidas levam em consideração protocolos de saúde determinados pela Organização Mundial de Saúde e pelos governos do Maranhão e Pará. O trem de passageiros Estrada de Ferro Carajás interliga os dois estados, percorrendo 23 municípios. Ontem nós estávamos lendo uma nota aqui de muita importância, só que teve um problema técnico, mas nós vamos repassar hoje a informação para você. O mês de julho marcou a retomada no aumento de preços de produtos em São Luís. Isso fez a inflação fechar em alta no mês passado. Enquanto abril, maio e junho foram de queda nos preços, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, chamado de IPCA, fechou no mês passado com alta de 0,57%. De acordo com o levantamento do IBGE, todas as 16 regiões pesquisadas tiveram quadro inflacionário e São Luís teve a quinta maior inflação. À frente da capital maranhense ficaram as seguintes cidades que estão aparecendo aí na sua tela. Rio Branco, com 0,75%, Campo Grande, com 0,73%, Belém, 0,72%, Salvador, 0,62%, e aí, lógico, vem São Luís em quinto com 0,57%. A região metropolitana de Vitória teve o menor IPCA, com 0,21%. No comparativo de São Luís com a média nacional, temos os seguintes números. Está bem aí. No mês de julho deste ano, tivemos São Luís com 0,57%, o Brasil teve 0,36%. No mês de junho, mês que antecedeu esse último levantamento, São Luís teve uma baixa de 0,35%. A inflação não existia, estávamos aqui com uma deflação. Enquanto que no Brasil existia sim ainda uma inflação que era de 0,26%. Em julho do ano passado, nós tínhamos uma deflação de 0,16%, ou seja, os preços das mercadorias estavam mais baratos. Já no país, existia uma inflação de 0,19%. No acumulado do ano, São Luís tem ainda, apesar dessa alta do mês de julho, São Luís ainda tem uma deflação de 0,08%, enquanto que o Brasil tem registrado uma inflação de 0,46%, ou seja, ainda não temos números bons relacionados a custo dos preços menor dentro do país. E no acumulado de 12 meses, aí tem uma alta em São Luís de 1,54% já inflação, enquanto que no país a inflação é bem maior, 2,31%. Dos 9 grupos de despesa pesquisados, 6 apresentaram inflação em São Luís. São eles: habitação, transportes, saúde e cuidados pessoais, alimentação e bebidas, artigos de residência e despesas pessoais. Só apresentaram preços em queda os grupos de vestuário, educação e comunicação. No mês passado, dos grupos de despesa, habitação e transporte, foram os que mais impulsionaram o comportamento de elevação de preços. Isso é muito fácil de se explicar. Os meses em que aconteceu a queda, em junho, maio, abril, que estava em queda, não tinha como o transporte gerar preços maiores, tendo em vista que as pessoas estavam saindo menos de casa. O vestuário é a mesma coisa, muitas lojas fechadas, o comércio fechado, as pessoas não tinham como comprar e lógico que aí acabou gerando uma deflação, né? Aqueles que arriscaram abrir as portas tiveram que diminuir o preço da mercadoria. Em compensação,
como você pôde perceber, a alimentação aumentou o valor também de outros itens, como cuidados pessoais, artigos de residência, habitação, porque as pessoas estavam mais tempo em casa e aí acabaram consumindo mais. E isso, querendo ou não, quando há maior consumo de determinado bem, há a possibilidade da inflação aumentar. Quando diminui o consumo desse bem, a possibilidade de acontecer uma deflação acontece. São as regras do mercado que acabam regendo a forma como se comporta a economia dentro do país. Agora vamos falar de uma boa notícia da área agrícola. A produção de grãos no Maranhão esse ano deve ser maior que no ano passado. Para 2020, a expectativa é de 643 mil toneladas a mais, o que representa um aumento de 13%, segundo o 11º levantamento de grãos realizado pela Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB. Segundo o levantamento, a colheita no Maranhão vai ser de 5.590.000 toneladas, sendo que em 2018 e 2019 foi de 4.956.000, superior a 643 mil toneladas neste ano, viu? A CONAB informa que a área plantada no Maranhão aumentou 2,1%, já a produtividade aumentou 7,9%. Inclusive, vendo reportagens do âmbito nacional, a gente percebe que alguns estoques já estão bem abarrotados. Principal produção brasileira deste ano, que já está gerando aí um estoque bem grande, a ponto de produtores pensarem em abrir novos espaços para poder estocar o material, é a soja, que nós temos aqui no sul do Maranhão uma boa plantação de soja e também de milho. Este ano é recorde nessa questão da produção agrícola aqui no país, devido justamente a grandes investimentos e melhorias técnicas também. Agora nós vamos ao intervalo, não saia de casa porque voltamos já com mais Boletim Guará. De volta ao Boletim Guará, e caso você tenha perdido alguma informação aqui, não se preocupe. Só acessar o nosso canal no YouTube, Jornalismo Guará. Todas as nossas reportagens estão lá. Acesse também nosso site, www.portalguará.com. As principais notícias, os destaques do Maranhão e do mundo, você confere no portalguará.com. Temos também o mais novo veículo de comunicação do Maranhão, com o melhor time de locutores que você já ouviu. E só tem um lugar para isso, a Rádio Guará. A rádio que toca música e apresenta a melhor informação sem alienação. Acesse www.radioguará.com.br ou vá pelos aplicativos de rádio TuneIn e Rádiosnet. E também temos a opção do aplicativo Portal Guará. Agora vamos atualizar os dados gerais da Covid-19 no Maranhão, as informações sobre os casos, os números mais recentes. Temos 132.060 casos confirmados no estado do Maranhão, 121.843 casos de pessoas recuperadas da Covid-19, 3.204 óbitos até o momento ocorridos dentro do estado por causa da doença. Ainda temos 7.013 casos ativos. Destes, 6.568 são de pessoas que estão isoladas em casa. 261 pessoas estão internadas em enfermaria e 184 internadas em UTI. Até o momento tivemos 290.424 testes realizados, 155.684 casos descartados, 3.406 casos suspeitos. Ontem, terça-feira, tivemos 1.494 novos casos da Covid-19 no estado do Maranhão. São 116 na ilha de São Luís, 18 em Imperatriz, 1.360 nas demais regiões do estado. Vamos ver como é que está a ocupação de leitos dentro do estado do Maranhão. Está aí, dos leitos de UTI.
temos 63 de 152 ocupados na Grande Ilha. Taxa de ocupação de 41,45%. Já em Imperatriz, dos 54 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 existentes, 32 estão ocupados. Taxa de ocupação, 59,26%. Nas demais regiões, temos 215 leitos existentes, mas somente 63 estão ocupados. A taxa de ocupação é de 29,30%. Quando nós falamos dos leitos clínicos, temos o seguinte: 382 leitos existentes, 80 ocupados, taxa de ocupação de 20,94% na Grande Ilha. Já em Imperatriz, a taxa de ocupação de leitos clínicos exclusivos para pacientes com a Covid-19 é de 51,85%. Isso porque dos 81 leitos existentes, 42 estão ocupados. Nas demais regiões, 578 leitos clínicos exclusivos para pacientes com a Covid-19 existentes, 99 ocupados, taxa de ocupação de 17,13%. A evolução da doença agora, dia a dia. Ontem tivemos 1.494 casos. É mais do que o dobro do que tivemos na segunda-feira. Mais de 1.000 casos a mais em relação da segunda-feira com a terça-feira. Ainda se comparado com o domingo, quando tivemos 436, são mais de 1.000 casos a mais de hoje para a segunda-feira. Hoje, 1.494, ficou nesse comparativo aí dos últimos 15 dias, o sexto dia dos últimos 15 dias, é o sexto dia com mais casos registrados aqui no estado do Maranhão. Por último, vamos ver a situação dos municípios. Está aí já na tela aparecendo. São Luís, 17.277 casos, Imperatriz 4.870, Santa Inês 4.055, Caxias 3.342, Bacabal 3.077, Zedoca 2.999, Açailândia 2.898, Timon 2.894, Barra do Corda 2.802, Chapadinha 2.599. O que a gente percebe é que os casos já começam, de certa forma, a se estabilizar nos municípios do interior maranhense. O crescimento acontece nesses municípios, mas já é um crescimento menor do que estava antes. São geralmente 2, 5 casos a mais em cada município, alterando pouca coisa no que diz respeito a mais casos nesses municípios que estão nessa relação. De forma que a posição deles nessa espécie de classificação, que, lógico, ninguém gostaria de ter uma classificação como essa. Acredito que nenhum morador, nenhum gestor desses municípios gostaria de ver São Luís em primeiro, Imperatriz em segundo, Santa Inês em terceiro, porque isso não se trata de nenhum campeonato. Mas, enfim, é preciso fazer esse levantamento para poder mostrar como é que está a situação de cada município, para mostrar a realidade de cada um deles. Mas, nas posições aí, não há muita mudança, não há, entre os primeiros que eu citei, entre os 10 primeiros, nada mudou. A única coisa que mudou foi um caso a mais em um, 2 casos a mais em outro, 5 casos a mais em um outro município, mas segue essa mesma ordem aí. Inclusive, isso já tem alguns dias, que não altera essa ordem dos 10 municípios com mais casos da Covid-19 aqui no estado do Maranhão. E com essa informação, a gente fecha o Boletim Guará desta quarta-feira. Mais notícias você acompanha ao longo da nossa programação e no Jornal da Guará logo mais à noite. Eu volto amanhã na TV Guará, logo após o Esporte Guará. Mais cedo, estou lá na Rádio Guará, programa Café com Beiju às 6 da manhã. Espero você. Vem aí, Danilo Quixaba, e o Fazemos Qualquer Negócio. Boa tarde. Paz e bem a todos.